Boa noite, meus irmãos e irmãs e amados visitantes. É uma alegria estar com os irmãos na noite de hoje. E diante do tema Cristo em nós, esperança para o mundo. Durante esses dias, primeiros dias do ano, eu comecei a refletir muito acerca da evangelização. E quando eu estudava lá nos idos de 1990, trabalhava muito um tema na área da evangelização. E é o tema crucial na vida da igreja. A igreja que não evangeliza, morre. A igreja que não evangeliza, morre. Preste bem atenção nisso. E ovelha gera ovelha. Para esse, irmãos e irmãs, é fundamental que nós, como igreja, possamos estar envolvidos na obra da evangelização, porque a igreja que não evangeliza morre. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Há uns tempos atrás eu falei sobre esse tema aqui. E teve um pastor que pregou num sermão, no ano, 12 vezes o mesmo sermão, uma vez por mês. E eu vou falar sobre essa questão da evangelização como um privilégio, como uma responsabilidade nossa. E se Cristo em nós, esperança para o mundo, é necessário que a igreja possa apresentar esta esperança ao mundo. Apresentar Jesus ao mundo. Levar Jesus ao mundo através da obra da evangelização. E evangelizar nada mais, nada menos é do que anunciar as boas novas de salvação. Anunciar Jesus, falar a respeito de Jesus, proclamar a palavra de Jesus, falar do evangelho de Jesus. Até porque o mundo, ele está cansado de notícias ruins, de péssimas notícias, de notícias desagradáveis. E é necessário apresentarmos a boa nova, que é Jesus, a boa nova do Evangelho. Precisamos apresentar, irmãos. E os anjos desejavam anunciar, mas coube a nós, a mim e a você, falar a respeito da boa nova de salvação. E o apóstolo Paulo,
Em Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele deixou bem claro lá, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, é força, é dinamismo. Então, precisamos falar, anunciar e levar esta palavra. Podemos sempre começar com o nosso testemunho de vida, muitas das vezes nós somos o agente secreto. Nós somos o 007. Não somos conhecidos. E precisamos nos tornar conhecidos pelo nosso testemunho pessoal. Mostrar que o Evangelho me transformou, que a boa nova de salvação entrou em mim e me transformou. Logo, não apenas eu transmito a boa notícia, mas eu sou a boa notícia. Você é a boa notícia. Foi transformado, foi mudado. Então, meus queridos, nós precisamos observar bem esse privilégio que Deus nos deu de anunciar a sua palavra. Se nós não encarnarmos o Evangelho, precisamos, antes de ser evangelizados e transformados, precisamos ser mudados. E nós, crentes em Jesus, somos testemunha viva dessa palavra que nos transformou, que nos mudou, que faz bem à nossa alma, ao nosso coração. E por isso nós precisamos anunciar esta maravilha de Deus, que é Jesus, e levar a salvação aos povos, levar a salvação às pessoas. Que nesta noite você possa gravar bem isso. A igreja do Senhor, eu vou repetir, a igreja que não evangeliza, morre. E porque às vezes nós estamos nas reuniões conciliares e prestando os nossos relatórios e observamos às vezes igrejas diminuindo, decrescendo, morrendo, é porque falta evangelização. A gente bate muito na tecla da comunhão, que é super importante internamente para nós, mas nós precisamos nos lançar, pular lá e evangelizar, levar a palavra de Deus a quem está precisando. É num gesto simples, mas levar. E a primeira coisa que eu quero observar nesta noite é que eu e você, nós evangelizamos como testemunha da graça de Jesus em nós. O apóstolo Paulo deixou bem claro que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus. A maravilhosa graça de Jesus nos alcançou. E a palavra de Deus nos diz, no verso 9 do texto lido, vós sois raça eleita. Evangelizamos como testemunhas da graça de Jesus, porque nós somos raça eleita. Isso significa que a salvação não é alcançada por nossos esforços, mas o Senhor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E é interessante que o salmista, no Salmo 139, ele diz que quando você era ainda substância informe, o Senhor já lhe conhecia, e conhecia todos os seus dias. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo,
O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, verso 4. A nossa eleição é em Cristo. Você é muito especial. Cada mês do ano se comemora um tema. E tem um mês que é o mês que trata da questão do suicídio. Nós somos eleitos em Cristo. Jamais vamos dar cabo à nossa vida. O Senhor nos deu esta vida para vivermos para a glória do nome do Senhor. A nossa eleição não é pelas nossas obras, mas ela é porque Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu o perdão gratuito, e recebemos esse perdão para a honra e para a glória do nome do Senhor, mediante o arrependimento, mediante a fé em Cristo. E a mensagem de Paulo também é clara, quando ele diz: sou o que sou pela graça, faço o que faço pela graça. A graça de Deus em Cristo não é só para mim, mas é a todos os homens. Por isso nós precisamos anunciar a palavra de Deus, fazer parte da raça eleita, ser salvo pela graça, ser chamado filho de Deus, é um alto privilégio. Antigamente, as famílias tradicionais de uma determinada região, o povo, eu sou da família tal, tinham, eu sou da família, principalmente quando a família tinha posses, bens. O trato era até diferente nas vendas, no comércio, nas lojas. Mas o alto privilégio não é pelos bens, pelo que a pessoa possui, mas porque você é um escolhido de Deus, que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. É um grande privilégio. Então você é raça eleita. Segunda coisa que nós evangelizamos e levamos a palavra, proclamamos o evangelho, e precisamos evangelizar na autoridade do nome de Jesus. Por isso nós somos sacerdócio real. Em outras palavras, nós somos reino de sacerdotes. O sacerdote é Jesus. Ele entregou-se a si mesmo em sacrifício por nós. Somos sacerdotes em Cristo. Jesus, ele é o rei. E Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 a 11, ele vai dizer que Jesus se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, que deu-lhe o nome que está sobre todo nome, para que em nome de Jesus, esse nome seja exaltado. Então, meus irmãos, nós somos sacerdote real, cada um de nós, para proclamar as boas novas, para levar as boas novas de salvação, para anunciar o evangelho de Jesus. Precisamos valorizar isso. É um privilégio, irmãos. Em Cristo todos nós somos sacerdotes, somos reis, em comunhão com o reino de sacerdotes, somos sacerdócio real, irmãos. Todos temos a responsabilidade, o privilégio de evangelizar, de anunciar a palavra, de falar do amor de Deus, de anunciar Jesus.
Depois de Jesus, da sua ressurreição, antes de subir ao céu, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas e a obedecer tudo que eu ordenei. E eu sempre estarei com vocês, contigo, com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Cabe a nós, irmãos, obedecer e anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Cabe a nós. Jesus dá ordem, mas também autoridade, para que possamos cumprir a ordem dada por Ele. Quando obedecemos, o poder dele se manifesta na vida daqueles que creem, através do nosso testemunho. Na igreja onde eu fui batizado, no dia 5 de dezembro do ano de 1976, poucos aqui eram nascidos, 5 de dezembro de 1976, esse ano vou completar 50 anos, jubileu de ouro. Havia um casal, um presbítero de nome Rubens Faustino da Conceição e a sua esposa, Dona Inês. Um determinado dia, a nossa igreja tinha um coral que era convidado a cantar em várias igrejas. Até que se desafinasse um pouco, podia ser na maior festa, o regente parava, não deixava prosseguir, daqueles bons. Aí, o coral saiu para cantar e foi cantar na igreja presbiteriana de São Francisco. Hoje, a famosa igreja Betânia, lá em Niterói. Na ocasião, era pastor lá o reverendo Antônio Elias. Mas vamos chegar lá no Rubens. O Rubens, ele ficou, não foi com o coral, ele não era corista. E foi um culto, num local muito distante, que a maioria que nasceu na cidade não tem nem noção, né? Do que é uma roça sem transporte, sem energia, né? E ele foi pregar, ele e a esposa, na casa de um alcoólatra. E ele andou mais ou menos, uns 5 quilômetros por dentro de caminho Lavaiú. Caminho Lavaiú, gente, é aquele caminho de roça. Escolhendo, vai aí. E choveu muito nesse dia. E ele gostava de usar um terno, e ele era fininho, sabe, ficava elegante, e ele foi para pregar o Evangelho. E às vezes a igreja peca quando desvaloriza a ação do poder de Deus. E alguns diziam: não adianta ir lá pregar para Israel, não adianta. O nome do irmão era Israel, conhecido por Rael. Não adianta ir lá pregar, a cachaça já dominou, a gente chega lá dentro de casa, é um cheiro. E ele foi lá e pregou o Evangelho, falou a respeito da salvação em Jesus, e aquele homem entendeu a mensagem, era um escolhido de Deus que estava ali. E naquela noite, ele e a esposa se dobraram na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, e no domingo estavam lá na igreja, na escola dominical. Aquele homem se tornou diácono, presbítero, foi uma bênção. Hoje está nas mansões celestiais, está junto ao Pai,
porque alguém acreditou na mensagem, acreditou em levar a mensagem. Não tem mais jeito. E às vezes nós pensamos isso dentro de casa, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com o irmão. Às vezes nós pensamos que não tem jeito. Mas Deus vai lá e usa aquela pessoa mais simples que tem, mais humilde que tem, e leva a mensagem de transformação, de mudança. Por isso, nós precisamos entender essa ordem de Jesus e cumprir. Somos sacerdócio real, reinamos para sempre com Jesus. E esse é o grande privilégio que eu e você temos, de levar a palavra do Senhor. Há uns tempos atrás, um determinado amigo meu, ele falou para mim, ia fazer um trabalho numa praça, um culto, numa praça pública, e queria que eu fosse. Mas é época de chuva, essas coisas, de temporal, eu disse, não posso fazer isso, eu tenho certas limitações, eu preciso de alguém lá que fale abertamente a respeito daquilo que Jesus pode fazer. Eu digo, mas você não fala? Não, eu gosto, eu queria ouvir você. Aí eu disse, não, eu não posso ir lá. Questões próprias de saúde, né? Mas eu gosto de falar a respeito dessa mensagem que muda, que transforma. E a terceira e última coisa, que nós evangelizamos pela presença, nossa presença no mundo. O texto diz que nós somos nação santa. Nação santa deixa bem claro que nós somos diferentes do mundo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra estranha. Nós somos consagrados por Deus para o serviço, somos enviados por Deus ao mundo para fazer diferença. Teve uma época que os congressos eram todos aí, no tom de fazendo a diferença, de fazer diferença, não é fazer diferença na comunhão, na evangelização, fazer diferença. Mas precisamos fazer diferença. Então, a evangelização ela só acontece no contexto do mundo, porque Jesus orou aos seus discípulos e ele disse algo interessante. Deles a tua palavra e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu não sou do mundo, como eu também não... Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. João 17, versos 14 a 18. Então, irmãos, nós não somos do mundo, mas estamos presentes no mundo. Por isso nós precisamos levar a mensagem aos corações. Não há como você fugir desse mundo. Você está aqui. Então, nós precisamos mostrar que nós somos diferentes. E aonde você está aí, presente, precisa fazer a diferença. Porque nós temos identidade de filho de Deus. Você tem uma identidade diferente. E com essa identidade você pode evangelizar. Sem essa identidade não tem como. A luz ela brilha nas trevas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz brilha nas trevas. E nós somos desafiados a olhar para a nossa santidade pessoal. Buscarmos uma vida de santificação. Para levarmos essa palavra. É de fundamental importância. Muito bom nós estarmos reunidos com os irmãos aqui, na casa do Senhor, mas cada um de nós tem uma missão, de levar a palavra do Senhor, com humildade, com fé, crendo que o Senhor pode transformar e mudar muitas vidas.
acordar do sono do pecado, despertando aqueles que estão dormindo no sono do pecado. E em Cristo nós somos essa nação santa, para proclamar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que responsabilidade, que privilégio. Meus irmãos, concluindo, encerrando, dizer aos irmãos, daqui a pouco nós vamos voltar para os nossos pequenos grupos, tá certo? Não é isso? É uma excelente ferramenta de evangelização. Boa ferramenta. Muito boa. Grave o que eu falei no início. A igreja que não evangeliza, morre. Acho que eu vou botar na camisa para mim. A igreja que não evangeliza, morre. Então, irmãos, precisamos valorizar a tarefa da evangelização. Cristo em nós, esperança para o mundo. Se você come algo, sente o sabor, gosta daquilo, compartilha com outra pessoa. Jesus está presente em você, compartilha com outra pessoa, fale com outra pessoa. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos proteja e força e fé. E vamos vencer um 2026 cheio de alegria, cheio de garra, cheio de força. Pegando junto com o nosso pastor, com o conselho da nossa igreja, com os líderes dos PGs, chegar junto com vocês, todos, na mesma intenção, levar Jesus Cristo ao mundo. Deus a todos abençoe, uma boa noite, um feliz 2026 para todos, que agora que eu estou vendo os irmãos, porque eu não havia estado com os irmãos ainda. Deus os abençoe.